Boa noite, tudo bem? Pessoal, então gravando aqui o resumo, nosso resumo da primeira reunião, tá? Do nosso grupo lá, grupo de estudos, vamos por assim chamar, né? Economia tributária, onde nós tivemos na primeira reunião, 1 de 6, né? Reunião 1 de 6, o nosso tema foi uma empresa nascendo. Então, da ideia, né, da vontade de uma pessoa CPF ou duas pessoas CPF ou mais pessoas CPF, da ideia delas nasce uma empresa, tá? Então uma empresa, para nascer, ela tem que ser levada a registro mercantil, tá? Registro mercantil. Então ela tem, perceba que nós estamos falando de CPF, pessoas físicas, têm ideias, juntam essas ideias e querem constituir uma empresa. Para isso, elas precisam dar a essas ideias uma personalidade jurídica, tá? Ela precisa dar uma personalidade jurídica. Então vai nascer o quê? Uma pessoa, só que agora não uma pessoa física, né? Vai nascer uma pessoa jurídica. Então precisa dar personalidade jurídica para ela. Essa personalidade jurídica é dada através do registro mercantil, tá? O registro mercantil, ele é feito nas juntas comerciais ou em cartórios de cartório de registro de pessoa jurídica. Depende de atividades, por exemplo, tipo de sociedade civil, elas são registradas em cartórios. São sociedades exclusivamente prestadoras de serviço, tá? Não tem comércio. Então, quando não tem uma atividade comercial, a junta comercial não registra essa empresa. Ela tem que ser registrada em cartório. Ou em alguns órgãos, alguns conselhos de classe, tá? Como é o tipo da sociedade de advogados, por exemplo, não é registrado nem na junta nem no cartório, é registrado direto na OAB, tá? Então, quando você tem um conselho que administra isso, registra-se no conselho, tá? Mas isso não é comum a todas as profissões regulamentadas, são só alguns. Então vamos lá. Levou esse documento a registro, hoje todo o registro começa pela viabilidade. A viabilidade é um processo que a prefeitura vai analisar a viabilidade deste investimento, a viabilidade deste negócio, a viabilidade desta empresa. Mas em que sentido? No sentido financeiro, econômico, viabilidade financeira do negócio? Não. Ela vai analisar no sentido de olhar zoneamento, olhar endereço, né? Olhar o habite-se do imóvel, como o próprio nome já diz, né? Se é permitido habitar esse imóvel, né? IPTU, o cenário de IPTU, se tá, as atividades estão dentro do zoneamento, se não está. Então a prefeitura deu tudo ok, passou a viabilidade. Foi o primeiro passo dado, é a viabilidade. Hoje, no mesmo protocolo, segue o processo até sair a inscrição municipal, sair a senha para nota fiscal, seja ela prefeitura, seja ela nota de comércio, Secretaria de Fazenda do Estado, até sair a emissão da nota, até a empresa estar emitindo nota, segue com um único protocolo. Antigamente, cada órgão fazia o seu processo, cada órgão fazia o seu registro, e você ia refazendo todas as etapas a cada órgão que você andava. Hoje, você começa na viabilidade, termina na prefeitura, começa a viabilidade que é da prefeitura, mas via junta comercial, termina na prefeitura com a inscrição municipal, que é uma inscrição devida, seja a empresa prestadora de serviço ou tomadora de serviço, ela tem que ter inscrição municipal. Então, resumindo, todas as empresas abertas têm que ter uma inscrição municipal. Então você começa e termina o processo no mesmo órgão, mas com o mesmo número de protocolo único, mas tendo passado por todas as etapas, por todos os órgãos.
Então, da viabilidade aprovou, vai para a Receita Federal. Aí a Receita Federal faz o processo paralelamente à informação com a Receita Federal e Secretaria de Fazenda do Estado, se tem atividade comercial. Se não tem atividade comercial, então somente a Receita Federal caminha sozinha. Receita Federal liberou, ela libera o DBE, Documento Básico de Entrada do CNPJ. Esse documento vai acompanhar o contrato social e vai ser levado a registro físico na junta comercial. Existem processos que podem ser feitos 100% online, assinados com certificado digital, e existem processos que o pessoal opta, né? No caso, na junta comercial do Estado de São Paulo, ainda tem a opção de fazer o processo assinado em papel e protocolado na junta comercial. Aí a junta comercial vai checar aquela documentação, já está pré-liberado, né? O CNPJ, a gente não consegue saber o número, mas quando vai para registro na junta comercial, o número já está definido. Só que a gente ainda não vê. A gente vai ver depois que a junta disser, não, está tudo ok aqui na minha parte, vou registrar. Aí quando sai o registro da junta, sai com o NIRI da junta, que é o número da junta, ninguém usa praticamente para nada, é mais um número de identificação interna da junta mesmo. Então sai com o NIRI da junta, sai com o CNPJ da Receita, sai com a inscrição estadual do Estado, se ela tiver comércio. Aí você vai fazer essas 3 inscrições postas, vai para a etapa da municipalidade para inscrição municipal. Essa etapa ela é obrigatória para todas as empresas. Se ela vai ter nota se ela vai prestar serviço, então ela vai ter uma inscrição municipal e uma senha para emissão de nota. Se ela não tem serviço, é só comércio, então ela vai ter a inscrição municipal, mas não como prestador, e sim como tomador de serviço. Exemplo, você tem um comércio, por exemplo, um comércio de um bar, lanchonete, alguma coisa assim, tem lá aquela porta de aço na frente. Ele é comércio, ele não presta serviço, tá? Então ele não tem a inscrição municipal de prestador, mas ele está obrigado a ter a inscrição municipal de tomador. Por quê? Vamos supor, essa porta de aço quebrou, ele chama o serralheiro para arrumar a porta. Esse serralheiro vai estar prestando um serviço para a lanchonete, e a lanchonete está tomando um serviço do serralheiro. Então a lanchonete nesse momento ela é prestadora, tem que ter inscrição municipal de prestador, tá? Passada essa etapa da municipalidade, né, da inscrição municipal, tem que voltar no processo de viabilidade de novo, que foi deferido inicialmente na primeira etapa, primeiro passo, e fazer em cima dessa viabilidade então aprovada lá no começo e as demais inscrições. Então você tira o licenciamento integrado, tá? Que hoje a gente chama, né, licenciamento integrado, para ficar de fácil compreensão, a gente põe assim, ó, / alvará de funcionamento. O alvará de funcionamento hoje, ele foi, né, há mais de ano, já tem a lei da desburocratização, aonde 200 e tantas empresas, se não me engano, são 216 empresas foram inclusas na lei para não ter a necessidade de alvará de funcionamento. Aonde você vislumbra isso? Quando você imprime o cartão do CNPJ, na frente das atividades, se ela for dispensada, vai estar lá um asterístico escrito dispensado. E aí no rodapé vai estar o asterístico dizendo o número da lei que dispensou ela, tá? Que é a lei da desburocratização. Não estando dispensado, ou ainda, vamos supor, a empresa tem 10 atividades, 9 é dispensado e uma não, ela está obrigada a tirar o alvará de funcionamento antigo, hoje licenciamento integrado. Então iniciamos aí, né, a fase do licenciamento integrado, que vai envolver os seguintes órgãos: Corpo de Bombeiro com o AVCB ou CLCB da empresa, a prefeitura, que vai dar a parte do alvará de fato, né, alvará de funcionamento, a vigilância sanitária para as atividades que estiverem obrigadas, principalmente atividades da área da saúde e área da alimentação, CETESB, tá? Por incrível que pareça, tem que fazer, né, tem que tirar a licença da CETESB se a empresa tiver uma atividade que seja pertinente. Exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Nós temos um cliente aqui no escritório que é um motel.
ele precisa da licença da CETESB. Você fala, ué, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Ele tem um poço artesiano lá no motel. Tá? Ele capta a água desse poço artesiano. Então é a CETESB que fiscaliza isso, que monitora isso, a qualidade da água, a questão de poluentes e tudo mais. Tá? Então, só dando como exemplo. Um posto de gasolina, por exemplo, precisa ter licença da CETESB. Tá? Por quê? Porque ele tem aqueles tanques, reservatórios. Se fura um tanque daquele, vai ter contaminação de solo, etc, etc. Uma mecânica, uma troca de óleo, precisa ter licença da CETESB. Porque às vezes o produto que ele consome ali, que ele usa, né, no serviço dele, ou na troca de óleo, por exemplo, não pela venda do produto, mas ele tem o descarte, né, ele tem o dejeto, né, quando ele troca, por exemplo, troca um óleo, ele esgota aquele óleo antigo do carro, e aí o que ele faz com isso? Então a fiscalização é por conta da CETESB, né, para ele dar o destino certo para esse óleo, para não jogar na corrente de água ou de esgoto, ou despejar em solo, contaminar solo e tudo mais, tá? Então tem todo um cenário aí que acabou obrigando algumas atividades à licença da CETESB. E a Secretaria de Agricultura também é um outro cenário. Você fala, nossa, mas o que tem a ver? Um supermercado, por exemplo, vai precisar de uma licença da Secretaria de Agricultura. Porque ela está diretamente ligada à questão do abastecimento, né? Então quando você pega, por exemplo, atividades, um açougue, um supermercado, que são atividades relativamente comerciais, mas ela tem uma ligação aí direta com a Secretaria de Agricultura, que está olhando nesse momento, né, não está olhando a plantação lá, mas a questão do abastecimento é responsabilidade da Secretaria de Agricultura do país. Tá? Então tudo isso é monitorado, tudo isso vamos dizer assim, né, em questões estatísticas, quem responde é a Secretaria de Agricultura. Para medir, testar, contornar situações, prever desabastecimentos e etc. Enfim. Muito bem. Saído o licenciamento integrado, aí aquela, né? Obrigado todo mundo está, tirá-lo, bem poucos tiram, tá? Não tem uma fiscalização efetivamente em cima disso, exceto algumas prefeituras que inverteram a ordem da situação e hoje elas não dão a senha para o cara emitir nota fiscal enquanto ele não tiver o licenciamento integrado feito, pronto, né? Deferido, vamos por assim dizer, porque se for indeferido ele não pode abrir o comércio dele. Então, comércio ou serviço. Antigamente o pessoal ia só naquela, né? Primeiro dá a senha para ele emitir nota, faturar e pagar imposto. Hoje já existe uma certa, né? Algumas prefeituras estão mudando essa ordem e deixa a senha por último. Não, enquanto você não cumprir tudo que precisa para você estar legalizado, eu não vou te dar senha, você não vai trabalhar. Ou é lógico, o cara trabalha com a porta aberta, muito bem, já está no risco. Sem emitir nota, está no risco de novo. E assim vai. Enfim, né? É mais ou menos isso aí que vai acontecer para o registro da empresa. Muito bem. Registrada essa empresa, para registrar, inclusive, você teve que eleger alguns fatores aí, alguns tópicos. São eles: natureza jurídica, por exemplo, que você vai dar para o seu CNPJ. Nós temos no Brasil as seguintes naturezas jurídicas: MEI, FI, que é firma individual, SLU, que é sociedade limitada unipessoal, as sociedades limitadas, LTDA, SA de capital fechado e SA de capital aberto. Tá? Então vamos falar rapidinho cada uma delas aqui. O MEI é o MEI, todo mundo conhece. Firma individual é a empresa de uma pessoa física só. Abre uma empresa, só ela e ela, não tem sócio, não tem nada. Nessa empresa é um tipo, entre aspas, desaconselhado para algumas situações, porque o patrimônio da pessoa física se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica. Então, trocando em miúdos, a pessoa física, CPF, responde pelas cagadas da empresa e a empresa responde pelas cagadas do CPF. Tá? Se confunde as duas pessoas, aí, a física com a jurídica e os seus patrimônios. Tá? É uma coisa só. Então,
em alguns cenários ela é bastante desaconselhável de que seja esse o modelo, seja essa natureza jurídica para a abertura da empresa, para alguns cenários. A SLU, ela é de uma pessoa só, como o nome fala, né? Sociedade Limitada Unipessoal. Só que, veja, sociedade limitada unipessoal. Ela traz as características de uma limitada, só que para uma pessoa só. Tá? Ela não precisa nomear sócio. Quais são as características de limitada? Como o próprio nome já diz, a responsabilidade do sócio, ou no caso da LTDA, né, da Sociedade Limitada, que não é unipessoal, dos sócios, né, no caso da limitada, e na SLU, a responsabilidade do único sócio, ela é limitada. A quê? Ao valor do capital social. Então, assim, ele responde pelas cagadas da empresa com quanto? Com o valor do capital social. É daí que vem a expressão limitada. E aí juntaram aí o unipessoal para ser uma pessoa só. SLU veio em substituição às Eireles, tá? As antigas Eireles, extintas, se não me engano, em outubro do ano passado. E elas devem ser transformadas em SLU por osmose, né? As juntas comerciais estão transformando as empresas. Mas hoje é comum ainda você pegar, por exemplo, um CNPJ e lá ainda está Eireles. O que significa isso? Que a junta comercial ainda não alterou aquela empresa. Então, se a sua necessidade de promover uma alteração chegar antes do que a alteração por osmose que a junta comercial vai fazer, você acaba tendo que transformar, como diz outro, pagar essa transformação que, se ocorrer por osmose, não tem custo para ninguém, porque foi uma invenção do próprio governo, né? Na verdade, do Ministério da Cidadania, que cuida do registro de empresas e articulou ali, porque a Eireli, ela tinha um cenário meio complexo, né? Ela tinha uma exigência, por exemplo, de mínimo de capital social 100 salários mínimos e tinha que ser mantido atualizado. Então, o que se criou ali? O contador adorava a Eireli, né? A gente adorava. Por quê? O cara abriu uma Eireli para não confundir o patrimônio dele. Primeiro que ele podia ser sozinho na Eireli, né? Como é a SLU hoje. E como é a firma individual, ou seja, ele não precisa de sócio. Então eu abro sozinho. Só que eu tinha que ter 100 salários mínimos de capital social registrado e comprovado. E esse salário mínimo, esses 100 salários mínimos, tinha que ser atualizado o capital social. Ou seja, todo ano não sobe o salário, todo ano tinha que fazer uma alteração contratual e alterar o capital. Então o contador adorava a Eireli, né? Porque você tinha a obrigação de fazer uma alteração por ano. Tudo de bom para nós, né? Mas enfim, extinto, agora tem a SLU, que não traz essa exigência, ela traz a característica da responsabilidade de ser limitada também ao valor do capital social e não exige que o capital social tenha um valor mínimo. Então, se você quiser abrir hoje uma SLU com R$1.000 de capital, tá valendo, ninguém vai falar para você que não pode, ou que pode, ou deixa de poder. Enfim. Qual é a sua responsabilidade se você abrir uma empresa com R$1.000 com característica limitada, ou seja, SLU ou uma limitada? Qual é a sua responsabilidade? É limitada ao valor do capital social. Abrir com 1.000, responsabilidade é 1.000. Beleza? Vamos para frente. Além de escolher a natureza jurídica ideal para o seu negócio, você teve que escolher também o tipo de empresa que você queria. Quando eu falo tipo de empresa, eu estou me referindo a tamanho, tá? Porte da empresa. São eles no Brasil: MEI, ME, que é microempresa, EPP, que é empresa de pequeno porte, e demais portes. Ou seja, quem não é MEI, não é micro, não é pequeno porte, é demais portes, tá? E isso tem relação a tamanho de empresa, faturamento de empresa. Tem uma diferença? Tem. O MEI tem a limitação dele lá de faturamento, né? R$6.750 por mês. A ME, por exemplo, se ela passar se não me falha a memória, é 3.600.000, ela passa a ser EPP a partir desse faturamento anual. 3.600.000, ela passa para EPP e aí ela pode
ela, como EPP, ela continua no Simples Nacional, do mesmo tamanho, se for optante, até 4.800.000 de faturamento anual. Enfim, então ela tem uma nuance aí de tamanho, de faturamento, né? Tamanho da empresa versus faturamento acumulado da empresa anual. Tá bom? É outra escolha que tem que se fazer naquele momento. Tá cheio de escritório de contabilidade que abre a empresa do cara com base no que ele declara. Eu vou faturar tanto, então o cara às vezes já abre como EPP. É inteligente? Para ele economizar talvez uma abertura, uma adequação dessa empresa, que quando você desenquadrar de um tipo, né, de ME, por exemplo, você precisa reenquadrar como EPP. Tá? Quando desenquadrar de EPP, precisa reenquadrar como demais. E assim vai. Assim como o MEI, se você estourar o limite, precisa reenquadrar como uma ME. Mas você economiza desse lado, por exemplo, e se o começo seu, você já vai começar sendo tributado como uma EPP, né? Se você pulou a etapa de ME. Então, não sei se é o melhor cenário, tá? Porque em geral o cara estima alguma coisa e acontece menos do que aquilo, né? Isso é em geral. Então, a nossa política aqui vai abrir uma empresa? Começa do começo. Onde é o começo? 0 de faturamento. 0 de faturamento, se é o quê? É ME. Ou é MEI, depende do cenário, depende da atividade, se é permitido, se não é. Enfim, algumas outras decisões para serem tomadas para definir aí o tamanho da empresa, o porte da empresa que você vai colocar. Tá? Então, definido a personalidade jurídica, a natureza jurídica, o tipo da empresa que você quer, fez todos os registros, saiu senha de nota, tudo bonitinho, tem a viabilidade feita, aprovada inicialmente, todos os demais órgãos aprovaram, cada um deu a sua inscrição, você está lá na frente já com o alvará de funcionamento feito pelo licenciamento integrado, está na mão, nota fiscal podendo emitir, tudo bonitinho, abre a porta. Tá, em qual tributação você está? Então, no Brasil nós temos tributação, regime tributário, tipo de tributação, MEI, Simples Nacional. Aí no Simples Nacional você abre um leque de 3, comércio, serviço e serviço. Lucro presumido, você abre um leque de 2, comércio ou serviço, e lucro real, tá? Então aí você tem esse cenário de tributação, são os regimes tributários disponíveis no Brasil. O MEI, ele tem um valor único de imposto mensal, mas ele tem atrelado um limite de faturamento e algumas atividades que são permitidas serem MEI. Não é qualquer coisa que pode ser MEI, tá? Qualquer atividade pode ser MEI? Não é por aí. Então ele tem essas limitações. Simples Nacional, você tem um imposto único também, é só o Simples Nacional a pagar, porém ele não é mais um valor fixo mensal, ele é sobre o faturamento mensal. Então já é um outro cenário. Aí você tem uma alíquota baseada no faturamento acumulado no ano, a pagar em cima do faturamento do mês. Tá? Beleza? Aí você tem uma variação. Comércio, serviço e comércio e serviço junto. Cada um tem a sua tabela e conforme o limite de faturamento que você está, conforme a faixa de faturamento anual que você está, é a alíquota percentual de imposto que você vai pagar. O lucro presumido ele engloba 4 tributos, tá, federais, sendo PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Todos eles têm alíquota fixa. Somente o imposto de renda tem uma variação entre comércio e serviço. Por isso que eu falei que abri um leque de 2. Mas ICMS para quem é comércio, ISS para quem é serviço e os 2 para quem é comércio e serviço. Então você tem no lucro presumido 5, na verdade, né? 5 ou 6 impostos. Sendo que 4 federais, 1 estadual, ICMS, 1 municipal, ISS-QN. Tá? Então você pode ter 5 ou 6. Né? E aí vem o lucro real, que é igual ao lucro presumido,
tá? Ele é idêntico ao lucro presumido, também guarda os 4 impostos federais, mais o ICMS estadual, ou o ISS municipal, ou os dois para quem tem comércio e serviço. E aí vem o pulo do gato, né? Muita gente fala, eu vou para o lucro real para pagar menos imposto. Nem sempre é isso que acontece. Por quê? Todos os impostos federais, o PIS, o COFINS e a contribuição social, eles trazem a mesma alíquota do lucro presumido. Somente no imposto de renda que você deixa no lucro presumido, como o nome já fala, o que é tributado? O lucro presumido. E aí a Receita Federal, conforme o tipo de atividade, comércio ou serviço, ela presume 1,6% do faturamento como lucro e tributa, 8%, 16% ou 32%. Então notem que o nome falou, né? Lucro presumido. A Receita presume que você tem uma margem de lucro de 1,6, 8, 16 ou 32, conforme a sua atividade, e tributa isso. Isso no lucro presumido. E o lucro real segue a mesma linha de raciocínio, só que agora, em vez de ser presumido, é em cima da realidade, em cima do lucro real. E aí a empresa tem que provar, para pagar menos imposto, ela tem que provar que a margem de lucro dela está sendo abaixo do que 1,6, do que 8, do que 16 ou do que 32, conforme a atividade também. Sendo que PIS, COFINS, Imposto de Renda, ICMS, ISS, é tudo igual. Somente tem essa derivação, essa diferenciação no imposto de renda, que continua com as mesmas alíquotas, porém não mais sobre uma base presumida, e sim sobre uma base real apresentada. Então se ele não der prejuízo, ele vai pagar imposto de renda do mesmo jeito. Você entendeu? E aí é aquela, né? Para dar prejuízo, ele vai ter que enfiar a nota lá no meio, arrumar despesa, baixar faturamento, tem algumas nuances para ser feita para ele conseguir dar prejuízo. Então lucro real, quem corre para o lucro real achando que vai pagar menos imposto, nem sempre é a realidade ocorrida. Beleza? Pessoal, na próxima aula nossa, aula 2 de 6, né, do nosso grupo de estudos Economia Tributária, nós vamos falar detalhadamente dos regimes tributários CPF, MEI e Simples Nacional. Detalhar um por um como é que é a tributação, como é que é feita a conta, base de cálculo, tudo bonitinho, tá bom? Então eu peço para vocês, mesmo os que participaram da reunião ontem, né, do grupo de estudos de ontem, reunião 1 de 6, assistam o vídeo, relembrem o que nós falamos ontem. Se tiver dúvidas, às vezes na hora não lembrou, na hora não detectou, agora surgiu a dúvida, amanhã às 18 horas estaremos juntos e vamos esclarecer as dúvidas e trazer os novos temas, detalhando os regimes tributários de CPF, MEI e Simples Nacional. Beleza? Muito obrigado pela atenção, conto com a colaboração e a presença de todos amanhã. Um abraço, até mais.